Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Aproveitando o retorno de Vanderlei Luxemburgo ao timão, esperando fortemente que ele não tenha sido demitido até esse vídeo ir pro ar, a análise de hoje, a análise retrô de hoje, é sobre o Corinthians campeão brasileiro na mão do técnico que era disparadamente o melhor do Brasil nos anos 90, especificamente campeão brasileiro de 1998. Vamos então analisar os principais padrões desse time que ajudaram a consagrar o Pofechô como esse grande personagem do futebol brasileiro. Inclusive você chafado, que ainda não é inscrito no Pautas de Táticas, se inscreve, tá certo? Esse canal aqui pertence ao futebol. Bom, o time base do Corinthians em 98 tinha o Ney no gol, Índio na lateral direita, Gamarra, que era um dos melhores zagueiros do mundo nesse ano, inclusive na Copa de 98 ele foi a Copa pela seleção paraguaia, não fez nenhuma falta, era um zagueiraço o Gamarra. Batata era o companheiro de zaga dele e o Silvinho na lateral esquerda. Rincon, de primeiro volante, Vampeta, segundo homem do meio campo, Ricardinho na meia pela esquerda e Marcelinho, ponta de lança. Didi e Edilson, essa era a base da equipe titular do Corinthians em 98, era o 4-3-1-2 com o losango de meio campo, que foi uma das grandes marcas do treinador ao longo de sua vitoriosa carreira, ele que tinha preferência pela plataforma por privilegiar as triangulações. E aquele time tinha diversos grandes ídolos da história do Corinthians, inclusive esse elenco ainda tinha o atacante Diney, que era uma espécie de 12º jogador do time. A grande sacada do Lucha foi montar esse meio e esse ataque com as peças que tinha e casando as características com as necessidades coletivas do time. O Rincon, por exemplo, ele era um meia de origem, que foi recuado para a posição de primeiro volante para qualificar a saída de bola do time. O Rincon era um jogador extremamente técnico, mas também muito físico. Então, além de armar bem o time desde trás, ele também era capaz de proteger bem a defesa. Ele dava estabilidade ao meio-campo para permitir que as subidas dos dois laterais, que eram muito importantes, porque o time não jogava com pontas, fossem possíveis. O Índio não era um primor de técnica, mas dificilmente se cansava fazendo esse movimento, né, de ir e voltar para a linha de fundo. Já o Silvinho, o lateral esquerdo, inclusive foi técnico do Corinthians recentemente, né? Ele sim era um grande lateral esquerdo, inclusive anos depois chegou a jogar no Barcelona, ser campeão europeu e tudo mais. E olha que ele ainda tinha o Kleber como sombra, que é outro jogador que teve grande carreira, seleção brasileira. Muita gente vai lembrar do Kleber no Internacional de Porto Alegre. O Vampeta era o segundo volante, que jogava mais pela direita, auxiliava nas coberturas do Índio pela lateral, na proteção da zaga junto com o Rincon, muitas vezes alinhando com ele nessa proteção, e era outro de poder defensivo e qualidade ofensiva. Inclusive cumpria bem o papel importante de quando o Rincon estava com a bola, não deixar a marcação chegar até o Rincon. Esse que era uma inspiração do futebol italiano, né, que tem seu principal passador vindo de trás, o chamado redista. Não que o Rincon fosse um redista, mas era quase isso, porque era um meia. Então era um passador vindo de trás com o marcador atuando um pouco mais à frente. Se a gente puxar pela memória, Pirlo e Gattuso jogavam assim naquele Milan de 2005, beleza? Por isso até que o Luxemburgo gosta de falar que ele foi vanguarda no futebol brasileiro. Não só por isso, mas por outras coisas também. Na esquerda do losango, um jogador de menos poder de marcação, mas que também ajudava, que era o Ricardinho, um meio armador que segurava mais a posição, fortalecendo um tripé por trás do Marcelinho, que ajudava muito a abastecer o próprio Marcelinho, né? E o Silvinho e o Edilson também, que jogava ali um pouco mais pela esquerda. Então ele tinha essas três linhas de passe para ele. Você vê que eu coloquei propositalmente esse losango um pouco desorganizado, com o Vampeta atrás da linha do meio campo e o Ricardinho um pouco mais na frente, porque na prática era realmente isso. Então o Ricardinho ficava com as funções de abastecer o Marcelinho por dentro, o Edilson em profundidade e o Silvinho, caso ele fosse para a linha de fundo. Beleza? Marcelinho, que era um meio atacante, inclusive espetacular, um dos maiores vencedores de títulos da história do Corinthians, fazia o papel desse camisa 10 clássico, era mortal nas cobranças de falta, era quase um terceiro atacante vindo de trás, né, caindo um pouco mais pelo lado direito, que não tinha um Vampeta chegando muito, e fazia o desenho variar para uma espécie de 4-3-3. Isso porque o segundo atacante do time era o Edilson, que jogava muito aberto pela esquerda, ele não fazia esse pêndulo por trás
do centroavante. Ele partia um pouco mais do lado esquerdo, era um jogador rápido, driblador, ofensivo, inventivo, intuitivo, desequilibrava as marcações com a qualidade individual que ele tinha para se livrar dos defensores. E o centroavante era o Didi, que muitas vezes é esquecido. Marcou poucos gols com a camisa do Corinthians, não conseguiu repetir as boas atuações que teve no Sport Recife, de onde ele veio, e por isso a sombra do Diney, que vinha do banco de reservas, era enorme. Inclusive na final não joga nenhum dos dois, e sim o Mirandinha no comando de ataque. Defensivamente, era uma época de mais encaixes individuais e times mais espaçados, então não se tinha muito aquele conceito de que para atacar era um sistema, para defender era outro. O time se organizava no seu 4-3-1-2, cada um pegava o seu, e era isso. Nem todo mundo recuava e nem todo mundo do time adversário também atacava, então era possível desenhar esse sistema tático, beleza? Então, se os times não eram tão compactos, é aí que, na minha opinião, pesa quando a gente diz hoje em dia que o Luxemburgo parou no tempo. Quando ele diz que o futebol brasileiro não pode perder a essência de ser intuitivo, que ele não entende por que o ponta, além de driblar, também precisa voltar para marcar, ele está ignorando uma coisa que ele também critica, que o futebol, sim, mudou. Ele de fato foi moderno à sua época. Trouxe para os times dele, aqui no Brasil, coisas que não fazia no futebol no contexto que ele estava inserido. Mas o futebol continuou evoluindo. E muitos daqueles conceitos que eram modernos nos anos 90 são obsoletos em 2023. Então, quando ele diz o futebol não mudou, o que mudou foram as nomenclaturas. Inclusive no meu curso de análise tática, que por sinal ainda está disponível para quem quiser adquirir, só me chamar no direct do Instagram, @pautas e táticas, a gente fez uma das aulas só para explicar nomenclaturas, né? Nomenclaturas do tatiquês, do futebol moderno. E criticamos algumas das definições equivocadas que o próprio Luxemburgo deu a alguns termos em um seminário que ele participou. Mas voltando ao time de 98, falando um pouco da campanha do Corinthians naquele Brasileirão, a primeira fase, disputada em um grupo com 24 clubes em turno e retorno, terminou com o Corinthians líder com 46 pontos. Foram 14 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Naquela época o mata-mata era decidido em 3 jogos. Os 8 melhores da fase de classificação iam às quartas e o Corinthians, que teve melhor campanha, enfrentou o Grêmio, 8º colocado. 1-0 Corinthians no primeiro jogo, 2-0 Grêmio no segundo, 1-0 Corinthians mais uma vez no terceiro. Por que o Corinthians fez 2 dos 3 jogos do mata-mata em casa? Porque fez melhor campanha. Ah, mas na soma dos resultados dos placares deu 2-2. Mas o Corinthians venceu 2 dos 3 jogos, então avançou para as semifinais. Nas semis, o Timão enfrentou o Santos, perdeu por 2-1 no primeiro jogo, venceu por 2-0 no segundo, e o terceiro jogo foi empate por 1-1. Cada um venceu o jogo. Teve um empate, mas no saldo final, Corinthians 4, Santos 3, classificado então o Timão para a decisão. E na grande final contra o Cruzeiro, 2 empates nos 2 primeiros jogos, 2-2 e 1-1. Na finalíssima, 2-0 Corinthians, campeão brasileiro. A campanha como um todo teve 18 vitórias, 7 empates, 7 derrotas, 57 gols marcados e 31 gols sofridos. Mas e em 2023, hein? Você, torcedor corintiano, acredita que o Pofechô pode conseguir algo minimamente parecido em termos de desempenho? Não em termos de resultado, né? Mas também. Você está confiante? Você acha que ele pode repetir 98? Deixa aqui embaixo sua opinião nos comentários. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!